Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura do Manual do Recenseador. Para você que fez aí a sua prova, está classificado ou até mesmo não eliminado. Tem um outro grupo de pessoas também, aqueles que fizeram o processo complementar. Todos devem fazer a leitura do Manual do Recenseador, porque no treinamento ou no final do treinamento, todos serão avaliados através de questões de múltipla escolha. Então, vamos lá, procedimento no DMC. O registro da espécie no DMC é feito logo após a captura de coordenadas geográficas, último dado relativo ao endereço. Já vimos que toda unidade deve possuir pelo menos uma espécie, seja ela estabelecimento, de edificação em construção ou em reforma ou de domicílio, além da possibilidade de realizar o registro de espécie pendente temporariamente, quando não é possível identificar a espécie logo após o registro do endereço. No caso dos endereços previamente presentes em seu DMC, existirá uma informação de espécie coletada na última vez que o IBGE registrou o referido endereço no setor censitário. Você deve verificar se a espécie se mantém. Em caso positivo, veja se o preenchimento das informações associadas à espécie está correto. Nome do estabelecimento, responsável onde couber, indicador, etc. Em caso negativo, faça o ajuste da informação da espécie da unidade visitada e, além disso, preencha as demais informações necessárias. Cabe destacar que, no DMC, você deve registrar todas as espécies identificadas em campo. A cada espécie domiciliar identificada por você em campo, deve haver um registro de endereço, ou seja, não pode haver mais de um domicílio registrado no mesmo endereço. Inclusão de mais de uma espécie, procedimento no DMC. Cabe destacar que no DMC o DMC restringirá a inclusão de mais de uma espécie domiciliar no mesmo endereço, pois você deve registrar o endereço para cada domicílio. Por outro lado, o DMC restringirá também o registro de mais de uma espécie do mesmo tipo, uma vez que, nesse caso, você deverá utilizar o indicador do endereço para informar que a espécie é múltipla. Quando você identificar em campo a existência de mais de uma espécie em um endereço, você deve realizar este registro em seu DMC. A tela de espécies lhe oferece a possibilidade de adicionar quantas espécies forem necessárias à correta caracterização da unidade visitada que está sendo trabalhada, seja um endereço confirmado por você a partir da lista prévia, seja em um novo endereço incluído por você. Identificação das faces e quadras em setores urbanos. Procedimento no DMC. Quando estiver em campo, você deve verificar que o setor censitário é organizado em quadras e faces visíveis no mapa, na imagem de satélite do dispositivo de coleta e identificáveis em campo. Após identificar a primeira face da primeira quadra a ser trabalhada, você deve verificar se é uma face a ser confirmada, desassociada, associada ou incluída. Em seguida, deve trabalhar todas as unidades desta face antes de seguir para as demais faces da primeira quadra. E atenção, ao trabalhar as faces da primeira quadra, lembre-se de que nem todas as faces possuem representação gráfica desenhada no mapa. Por isso, pode haver faces que serão selecionadas apenas pela lista de faces. Além disso, as faces incluídas por você também estarão representadas apenas na lista de faces. Assim, antes de seguir para a segunda quadra do setor, certifique-se de que todas as faces e seus endereços, inclusive, da primeira quadra, foram adequadamente trabalhadas. É possível que a lista prévia do seu setor censitário possua endereço registrado em uma face errada. Por isso, ao percorrer uma face e notar que algum endereço não se encontra na listagem de endereço da face em questão,
verifique no DMC a possibilidade de um endereço estar registrado em outra face do setor, antes de proceder à inclusão. Um percurso interessante neste caso é realizar a busca no relatório da listagem de endereços, utilizando o nome do responsável ou componente do endereço para localizar a unidade. Caso você localize o endereço no setor censitário, é possível alocar o endereço na face correta através da função incluir endereço de outra face. Isso permitirá selecionar um ou mais endereços equivocadamente registrados em outra face e transferi-los para a face que você está trabalhando. Tome o mesmo cuidado ao excluir endereços. Você não deve excluir os endereços da sua lista prévia que permanece a outra face do setor, ou que pertence a outra face do setor. Nesse caso, a partir da face correta, utilize a função incluir endereço de outra face, para retirar os endereços da outra face, trazendo-os para a sua face em trabalho. E atenção, lembre-se de que um endereço só deve ser excluído da sua listagem se ele realmente não existir no seu setor censitário. Ou seja, se foi demolido, se está em ruínas, se não existe ou se pertence a outro setor censitário. Além de trabalhar as faces de forma sequencial e ordenada dentro de cada quadra, você deve trabalhar uma quadra por vez e trabalhar os endereços de uma forma sequencial e ordenada dentro de cada face. Desta forma, você produzirá uma listagem de endereços confirmados e incluídos que obedecerá à ordem correta do percurso e cobertura do setor censitário. Informação extremamente importante para o IBGE. Percurso em setores rurais. Procedimento no DMC. Ao trabalhar um setor rural em seu DMC, você visualizará todas as unidades do setor na listagem de endereços, pois não passará pelo mapa de face antes de chegar às unidades. Por isso, você deve se lembrar de verificar adequadamente o preenchimento do logradouro, da localidade e do CEP associado a cada endereço, pois é com base nestes dados que seu DMC atribuirá automaticamente os códigos de quadra e de face. Neste caso, é possível que você encontre listas de endereços extensas, que dificultem a localização da unidade desejada. Para fazer frente a esta dificuldade, lembre-se de que a tela de unidades oferece uma opção de busca, onde você pode localizar endereço com base nos seus componentes e até mesmo com base no nome do responsável na operação anterior. Outra forma de localizar unidades é utilizar os pontos de coordenadas no mapa, considerando que a maioria absoluta dos endereços rurais está representada por coordenadas gráficas e que seu DMC oferece a possibilidade de verificar a sua localização atual. Assim, você pode selecionar os endereços pelo mapa de acordo com a proximidade das coordenadas geográficas do endereço em relação às coordenadas geográficas que indicam sua localização em campo. Comparando ao que vimos no trabalho por quadras e faces, é possível indicar a transferência de endereço para outro grupo de logradouro, localidade e CEP, o que gera a codificação de face nos setores rurais. Caso você identifique que existem endereços registrados em um logradouro equivocado, você pode selecionar a função transferir endereços em bloco, para transferir um ou mais endereços para o logradouro, localidade ou CEP corretos. Percurso por logradouros. Procedimento no DMC. Ainda que o percurso por logradouros se aplique a setores em que existe dificuldade de identificar quadras e faces no mapa e em campo, o trabalho considerará as faces como uma listagem, mesmo que não exista representação gráfica delas nos mapas. Por isso,
com a finalidade de registrar adequadamente o logradouro, localidade e CEP dos endereços do setor censitário, você deverá trabalhar com uma face a cada lado de cada logradouro percorrido, preenchendo os dados da face para que os endereços fiquem corretamente associados a ela. E atenção, lembre-se de que, no percurso por logradouros, você deve percorrer cada lado do logradouro com o ombro direito junto à face, diferentemente do percurso por área dos setores rurais. Por isso, você confirmará ou incluirá tanto as faces quanto forem os trechos de logradouro que você percorrer para registrar os endereços. Essas faces devem ser percorridas de forma ordenada e cuidadosa, conforme as orientações dadas anteriormente. E dentro das faces, os endereços devem ser cobertos tomando os mesmos cuidados. Ao final do trabalho de cada face em cada logradouro, você deverá incluí-la em seu DMC. Diante da necessidade de percorrer o setor por esse método, tenha especial atenção à eventual necessidade de utilizar a função incluir endereço de outra face e a eventual necessidade de excluir endereços. A dificuldade de identificar uma ordenação clara na ocupação do território pode induzir a erro no registro das faces e endereço no DMC. Portanto, utilize-se sempre de contato com os informantes no percurso e cobertura do setor para evitar erros e caracterizar os endereços da melhor forma possível. Caso não seja possível diferenciar quadras no setor, trabalhe todas as faces considerando a codificação de quadra da lista prévia, ou seja, trabalhe um código de quadra por vez e inclua todas as eventuais novas faces em uma nova quadra. Registro de fotografias, procedimento no DMC. Durante seu trabalho, o registro de fotografias é muito importante. Entretanto, cabe destacar que não interessa ao IBGE o registro indiscriminado das mesmas. Por isso, seu DMC apresenta um limite de 20 fotografias por setor censitário. Veja como registrar as fotografias. Caso você deseje fotografar uma referência para o setor censitário como ponto inicial, algum ponto de acesso importante ou outra referência relevante para o setor, deve fazê-lo a partir da galeria de foto. Caso você deseje fotografar uma face para facilitar sua identificação, indicar alguma referência importante ou alguma característica da mesma, deve fazê-lo a partir do ícone de fotografia na tela de confirmação de face. Caso você deseje fotografar uma unidade para facilitar a identificação, para indicar alguma referência importante ou alguma característica, deve-se fazê-lo a partir do ícone de fotografia na tela de confirmação de dados do endereço da unidade. As fotografias registradas por seu DMC são acompanhadas de uma referência de localização por coordenada geográfica. No caso dos registros no setor e de endereço, é realizada uma busca de coordenadas geográficas, enquanto nos registros de faces, a fotografia fica associada às coordenadas geográficas da própria face quando ela está representada no mapa adequadamente. E atenção, lembre-se de que todas as vezes que você registrar uma fotografia, você deve registrar uma descrição. Este registro deve indicar com clareza o que está representado na foto, de modo a garantir que o registro da fotografia esteja acompanhado de uma descrição útil aos futuros usuários da mesma. Adicionar endereço por herança e herdar coordenada. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui.
No próximo vídeo, nós iremos finalizar a leitura desse manual do recenseador. Espero que eu tenha conseguido ajudar a todos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e divulgue aí para os seus amigos, seus parentes que fizeram aí a prova e está classificado ou não eliminado, para que eles possam fazer a leitura do manual e estar preparado para o treinamento. Um forte abraço e até lá!